E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai falar de quadrinhos, né? Você sabia que o Wolverine, personagem mainstream da Marvel, talvez o mais mainstream, blockbuster do cinema, já teve uma aventura oficial da Marvel, é, ambientada aqui, na minha cidade, em Fortaleza, mais precisamente no bairro do Pirambu. Então, hoje a gente vai falar dessa história em quadrinhos de 2006, né? História em quadrinho fantástica, né? Uma resenha muito especial. E a gente vai falar da história, eu vou dar minhas impressões, que foram muitas, né? E depois eu vou dar uma contextualizada sobre o personagem, a minha história com o personagem. Mas antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial ao Hugo, né, youtuber também do canal Prateleira Bonelli, né? Eu encontrei o Hugo numa livraria aqui da minha cidade. Ele é daqui da minha cidade também. E a gente conversando, ele me falou, me incentivou a fazer essa resenha, né? Me falou dessa história em quadrinho e tal. E graças a ele essa resenha está sendo feita. Então, Gão, muito obrigado. O canal dele é especialista em Bonelli, né? Se você gosta de Tex. Você sabe que aqui no canal a gente adora Tex. Eu falei de Tex várias vezes aqui nas minhas resenhas, né? O Tex é o carro-chefe da Bonelli, mas tem vários outros personagens fantásticos. Então se inscreva no canal do Hugo também, se você gosta de quadrinhos. É o Prateleira Bonelli. Hugão, muito obrigado, meu irmão. Então, vamos lá, essa história em quadrinho é uma série que a Marvel lançou em 2006, chamada Marvel Europa, né? São artistas europeus desenhando personagens mainstream da Marvel. E essa história em quadrinho é de dois autores franceses, Jean-David Morvan e Philippe Bouquet, né? Então, de que se trata essa história em quadrinho? A história é a seguinte, o nosso personagem, de 2006 a história, né? O nosso personagem Wolverine vem passar as férias no Brasil, em Fortaleza. E logo que ele chega a Fortaleza, o telefone toca, né? O professor Xavier. E o professor Xavier avisando que o computador cérebros lá dos X-Men detectou que tem um mutante aqui em Fortaleza, então, emitindo sinais muito fortes que teria um mutante aqui em Fortaleza. E ele, por coincidência, o Logan estava aqui, o Wolverine, ele pediu para o Wolverine localizar esse mutante, né? Quem leu X-Men a vida toda está muito familiarizado com cérebros, né? O computador lá da mansão do professor Xavier, né? E então, logo após falar com o professor Xavier aqui em Fortaleza, o Wolverine tem sua moto furtada, né, por adolescentes do Pirambu, né? Ele até tentou impedir o furto, mas um dos adolescentes era mutante e provocou uma tontura nele lá e acabou levando a moto. E ele foi farejando a sua moto, né, que o óleo dele era um tipo de óleo especial, o óleo da moto, e ele conhecia pelo cheiro, ele foi farejando. Quem conhece o Wolverine sabe que ele tem esses poderes animalescos, né, faz parte da herança mutante dele. Ele acabou chegando no Pirambu e, ao tentar recuperar a moto, ele viu que os meninos tinham sido sequestrados por um esquadrão da morte, né? Os meninos que tinham roubado a sua moto. Então ele defendeu os meninos, acabou fazendo amizade com os meninos e ficando com os meninos. E os meninos convidaram ele para conhecer o Pirambu, ele ficou hospedado lá no Pirambu, participou de uma festa com Morena maravilhosa, né? Conheceu uma Morena maravilhosa lá no Pirambu, se divertiu, dançou. Pelo menos ele curtiu um pouco essas férias, né? Porque essa história em quadrinho é em traços. Deu tempo dele dar uma curtida, graças a Deus, porque essa história em quadrinho é uma das mais violentas que eu vi na minha vida. Então a história em quadrinho aqui é em traços cartunescos, mas não se engane, né? Eu leio o Wolverine na minha vida toda, eu nunca vi o Wolverine ser tão sapecado, né? Ser vítima de tanta violência, né? É uma história em quadrinho muito violenta mesmo, inclusive está aqui recomendado para maiores de 16 anos. E E depois ele curtiu com os meninos lá que ele fez amizade no Pirambu, os caras do Esquadrão da Morte, que ele tinha defendido os meninos dos caras, né? Os caras eram ligados a um grande vilão da nossa história, que era de fato o mutante. Esse vilão é que era o verdadeiro mutante que o Xavier tinha detectado. É um curandeiro, né? Um curandeiro meio que místico, né? Que as pessoas fazem fila na porta, ele vai curando, ele consegue com os dedos extrair o mal do corpo das pessoas, claramente inspirado, na minha opinião, na figura do João de Deus, né, que hoje responde criminalmente por várias acusações, mas na época do que a história foi escrita, ele estava no auge, né, então meio que a história foi meio profética. E o João de Deus era célebre do mundo todo, né, então os caras meio que uniram esses dois elementos. E o Wolverine acabou que o Esquadrão da Morte veio de novo, matou alguns meninos, o Wolverine foi
quase matam o Wolverine, jogam o corpo no mar, só que o fator de cura consegue prevalecer, e ele vai atrás desse vilão e tem um embate com esse vilão e consegue matá-lo, né? Só que no processo, esse vilão absorvia a energia de outros mutantes para conseguir fazer os seus milagres, né, digamos assim, e no processo de absorver a energia do garoto, o garoto ficou sequelado, e a história termina com o Wolverine levando o garoto para a Mansão X, mas o garoto não tinha mais condição de seguir a carreira de receber treinamento, não? Então ele ficou fazendo serviços lá na mansão, mas o Wolverine meio que adotou o menino lá para a estrutura da mansão Xavier, né? Então a história que apesar de ser em traços cartunescos, ela é extremamente violenta, as cenas de violência são muito explícitas, né? Os meninos que eram amigos do Wolverine foram todos mortos, o Wolverine quase morreu, né? Balearam o corpo dele todo, depois ele foi arrastado por um carro, né? Ou seja, uma coisa quase mexicana mesmo, assim, né? Coisa de cartel mexicano, assim, violência extrema, né? Nessa HQ. Então, quais são minhas impressões morando aqui em Fortaleza e conhecendo muito bem o Pirambu, né? Então, essa história em quadrinho, ela meio que homenageia a nossa cidade, mas por outro lado ela mostra o Fortaleza e o Pirambu como fosse quase a faixa de Gaza, né? Uma coisa extremamente violenta, né? E a realidade não é bem essa, né? O Pirambu ali, junto com a Barra do Ceará, são dois bairros que não estão na zona nobre da cidade, não fazem parte do circuito turístico tradicional, mas na minha opinião eles estão inseridos na parte mais linda de Fortaleza, né? São dois dos meus lugares preferidos hoje da cidade, sempre que eu estou sempre lá, sempre que eu estou paro para tomar um café, admirar o pôr do sol, gosto muito de estar lá, tem muitos lugares legais que eu descobri. E o bairro, como qualquer outro bairro da periferia das grandes cidades de Fortaleza, ele tem sim seus poderes paralelos, né, digamos assim, que eventualmente se digladiam entre si, mudando um pouco a rotina do bairro, mas a rotina normal do bairro é uma rotina de muito trabalho, um povo muito guerreiro, muito trabalhador, né, um comércio pujante, né, muito comércio lá, que funciona pujantemente, e tem o diferencial de ser um bairro lindíssimo, à beira do mar, né, com a cultura, uma galera que tem uma cultura de surf, e mais recentemente de kitesurf também, né, cultura pujante desses esportes náuticos à beira do mar, né, de pesca artesanal também, então é um bairro maravilhoso, né? Então, assim, por um lado a gente fica muito feliz da nossa cidade, do nosso bairro ter aparecido nessa história em quadrinho, mas por outro lado ele mostra a área como se fosse assim, uma verdadeira faixa de Gaza, né? Então o turista que lê isso aqui não vai ter coragem de ir lá, né? O problema é esse. E o turista é uma das principais fontes de divisa para os comerciantes, né? Então eu, na minha opinião, tanto o Pirambu quanto a Barra do Ceará deveriam sim estar no roteiro turístico tradicional e principal da cidade de Fortaleza. Eu amo esses dois lugares, né? E fiquei muito feliz de adquirir essa história em quadrinho, é uma grande honra, né? Esteticamente, a forma como ele cria Fortaleza e o Pirambu está muito mais para Cuba, né? Carros muito antigos, muito sucateados, né? Que chama atenção, principalmente Volkswagen, né? Eu já gosto de um Fusca, né? A história é cheia de Fusca, de Kombi e assim, muitas religiões de matrizes afro, né, que aqui tem muito mais, mostra muito mais, como se fosse um ambiente completamente, tá muito mais para Cuba, para esses países latinos do Caribe, esteticamente o que ele mostra aqui, do que para a nossa realidade. Mas, de qualquer forma, é belíssimo, eu fico feliz que o Wolverine tenha conseguido curtir suas férias antes de se envolver nessa violência extrema, né, e E é uma história em quadrinho fantástica, super diferente, muito mais intensa do que os quadrinhos normais da Marvel, não um quadrinho assim, um pouco mais adulto, digamos assim, apesar de envolver superpoderes, essas coisas, mas é um quadrinho europeu, né? Não é um quadrinho americano, mas é sim um quadrinho oficial da Marvel que tem como cenário o Pirambu. E isso ninguém tira. Então é isso, essa história em quadrinho é maravilhosa. Quanto ao Wolverine, deixa eu mostrar aqui o Pirambu, não sei se vai dar para ver. Aqui você tem Pirambu à noite, né? Mostra os casebres à beira da praia. Essa história em quadrinhos é de 2006, é antes daquela intervenção urbanística maravilhosa, né? A Vila do Mar, que é um calçadão, uma intervenção urbana que fez um calçadão pegando a Barra e pegando o Pirambu, né?
que é um lugar maravilhoso. Isso aqui que ele mostra, pessoal, que se você for ler a história em quadrinhos, tem que lembrar que ela é de 2006, de lá para cá já fizeram muita coisa no bairro, né? Mas o bairro está longe de atingir o potencial dele turístico, o potencial que ele merece estar, os dois bairros, né? E assim, o Wolverine hoje é um personagem mainstream da Marvel, mas é um personagem que eu li a minha vida toda, muito antes dele ser mainstream. Quando ele foi criado, ninguém imaginou que ele pudesse ser um personagem carro-chefe da Marvel. Ele foi criado para. Ele foi jogado ali na história do Hulk como personagem extra, depois abandonado, depois fez parte e aproveitaram ele para compor os novos X-Men, né? Nessa época eu já lia quando era menino. E na realidade, quem criou a personalidade e o aspecto do Wolverine e todo esse apelo selvagem foi o Chris Claremont e o John Byrne, né? E essa fase dos dois, o ponto alto é essa saga aqui, da Panini. A Panini tem a edição especial. Eu li isso aqui em Super Aventuras Marvel, quando eu era adolescente, uma revista de formatinho da Abril. A saga da Fênix Negra. Isso aqui é ouro. Isso aqui foi justamente o arco de histórias que definiram, ajudaram a definir o Wolverine como personagem. E a partir daí, ele foi seguindo carreira solo. Primeiro criaram um título solo para ele, né, com o grande John Buscema. Eu tenho aqui alguns encadernados muito antigos da editora Abril, que eu guardo até hoje, né? Não, esse aqui é da Mitos, desculpa. Esse aqui é que é da Abril. Esse aqui é da editora Abril, um caderno. Esse cadernado vai ser de 1990, com um compilado das histórias do título solo do Wolverine, que ele foi lançado, desenhado pelo grande John Buscema. É muito antigo esse encadernado aqui da Abril. Isso aqui era a edição mais luxuosa que a gente tinha acesso na época, era um negócio desse aqui. Hoje é o normal, né? Esse aqui é da Mitos, se eu não me engano, né? Larry Hama, outro arco de histórias do Wolverine, né? Já no seu título próprio. Isso aqui também foi uma história divisora de água, né? Do Frank Miller e o Wolverine, fantástica também. E a partir daí o Wolverine virou mainstream, virou um dos carros-chefes da Marvel, e quando a Marvel passou a estar nos cinemas, né, o cinema passou a ser o principal canal de faturamento da Marvel, com o advento da internet, as histórias em quadrinhos diminuíram de penetração, assim, de importância. Então o Wolverine assumiu o título, talvez seja hoje o personagem mais mainstream da Marvel, né? Nesse ano de publicação desse vídeo, 2024, o filme do Wolverine tá bombando aí, o Wolverine Deadpool, né, com Hugh Jackman, né, o cara que interpreta o Wolverine já há 20 anos. Então, é isso, pessoal. Se você, por acaso, topar com essa história em quadrinho, Saudade não é o título traduzido, não. Ela foi publicada com o título em português, Saudade, né? Porque no final, quando ele conta essa história em retrospectiva, né, do que ele passou aqui em Fortaleza, ele diz que aprendeu essa palavra justamente o que ele estava sentindo, né, em relação a tudo que ele viveu aqui, né? E é isso, pessoal. Se você topar com essa história em quadrinho, ela já é meio antiga, né? Esse exemplar da Panini. Não deixe de adquirir para sua coleção, principalmente se você morar aqui em Fortaleza, que isso aqui faz parte da nossa história, é um pedacinho da nossa vida que entrou no mundo mainstream dos quadrinhos, né? E é isso. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, fique ligado aí no canal.